O milionário desmaia ao ver que a mendiga negra é igualzinha à sua esposa sumida. Arthur estava em um turbilhão. Após a morte de Marina, sua esposa, a dor o consumia como uma tempestade. As lembranças assombravam a cada esquina, a cada instante. Ele era um milionário, mas a riqueza não servia para apagar a saudade. Decidiu então viajar com seu filho, Caio, na esperança de encontrar alguma forma de escapar da tristeza. Pelas ruas movimentadas da cidade, as pessoas passavam apressadas, sem perceber que a vida de alguém ali estava prestes a mudar. Arthur e Caio caminhavam, mas tudo parecia um borrão cinza para Arthur, até que em uma esquina, a visão paralisou seus sentidos. Havia uma mulher, uma mendiga, com o rosto marcado pela vida dura, mas que tinha os mesmos olhos brilhantes que Marina. Ele gelou. O coração disparou. Aquela imagem o encarava como um fantasma do passado. Caio puxou a mão do pai, intrigado com a repentina transformação no rosto do homem. Arthur se aproximou, atordoado. — É você? — sussurrou, quase que em prece. A mendiga, surpresa com o olhar intenso dele, hesitou antes de emitir um som. É como se a cena estivesse em câmera lenta. Os passantes ignoravam aquela mísera conexão, mas para Arthur, tudo ao redor desapareceu. Memórias afloravam. O riso de Marina, o carinho, os planos que nunca se concretizaram. Uma onda avassaladora de dor e esperança se misturou em seu peito. — Meu Deus, eu preciso saber quem você é! Ele falou, a voz firme, mas trêmula. Essa mulher, chamada Raquel, revelou-se como uma peça crucial de um quebra-cabeça que ele não sabia que existia. Não bastava ser apenas a imagem. Havia algo mais profundo ali. O que ela tinha a ver com Marina? Arthur estava obcecado, como uma mariposa atraída pela luz. Cada dia ele voltava, levava comida, conversava, tentando desenhar a história por trás da face familiar. Os dias passaram e a verdade surgiu. Raquel era a irmã gêmea de Marina, separada ao nascer. Um choque! A dor de perder Marina voltou com força, mas agora acompanhada de uma nova missão. Arthur decidiu ajudar Raquel a se reerguer, mas as coisas se complicaram. Helena, a irmã de Marina, não via Raquel com bons olhos. Para ela, a presença da gêmea era uma ameaça ao legado da família. Os conflitos estavam apenas começando. Com cada reunião, com cada auditoria legal, a tensão aumentava. Helena disparava acusações e Arthur se via preso em um jogo que ele não queria jogar. Mas no meio desse caos, Raquel revelou algo que voltou a mudar tudo. Ela tinha um filho, Mateus, que foi dado para adoção. Arthur ficou paralisado. As ramificações daquela informação eram imensas. A audiência judicial se aproximava. E a verdade sobre Raquel e Marina estava a um passo de ser revelada. A conexão entre eles se tornava cada vez mais intensa. Uma faísca que iluminava o abismo de dor e solidão que o cercava. No entanto, o fantasma de Helena ainda pairava. Sua resistência a desvendar o passado ameaçava desmoronar tudo. O que acontecerá quando os segredos vierem à tona? O que o destino reserva para Arthur, Raquel e os filhos deles? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível. Arthur e Raquel estavam cada vez mais próximos. Uma conexão que parecia eterna, como se o destino os tivesse juntado. A audiência judicial se aproximava e os nervos estavam à flor da pele. As incertezas pairavam no ar, mas havia também uma faísca de esperança. Raquel estava pronta para começar uma nova vida e Arthur se sentia revigorado por poder ajudá-la. Mas tudo isso estava prestes a desmoronar. Uma tarde, enquanto Arthur se preparava para mais uma visita a Raquel, uma ligação que ele não esperava apareceu no seu celular. Era Helena, a irmã de Marina. A voz dela estava apressada e carregada de um pânico que logo o deixou alerta. Arthur, precisamos conversar. É urgente. Antes que ele pudesse protestar, Helena desligou. Aquela urgência cortou como uma faca. Ele não tinha ideia do que ela estava prestes a revelar, mas sabia que não era algo simples. Chegou ao café onde se encontraram. Seu estômago revirava. Helena estava de olhos arregalados, quase à beira das lágrimas. O que aconteceu? Ele perguntou, tentando manter a calma. Ela hesitou. Os dedos tremiam. Você não sabe, mas Raquel não é apenas irmã gêmea da Marina. Ela é a peça central de um jogo muito maior. Arthur franziu a testa. A confusão tomou conta dele. O que você quer dizer com isso? Temos um legado a proteger, Arthur. Raquel não foi apenas separada ao nascer. Ela estava envolvida com coisas que você não imagina. Coisas que podem destruir você, nosso filho, tudo o que nós construímos. Os olhos de Helena estavam arregalados, mas a expressão dela também refletia medo. O tipo de medo que não se explica facilmente. Arthur sentiu o coração disparar. Como você pode dizer uma coisa dessas? Raquel é uma mendiga. Que tipo de jogo você está insinuando? Helena respirou fundo e com uma voz trêmula dizia que Raquel tinha ligações com uma rede criminosa. Não eram apenas histórias de sobrevivência na rua. O mundo que Raquel havia vivido antes era obscuro, perigoso. Ela foi adotada por pessoas influentes, Arthur. Pessoas que usam as vidas dos outros para benefício próprio. E agora ela está de volta. Pode ser que ela não tenha intenção, mas tem algo muito maior em jogo. E você não pode confiar nela. As palavras de Helena eram como facadas. A mente de Arthur girava. O que era verdade? A conexão que sentia por Raquel ficava desmoronada como castelos de areia. Era possível que toda a história que ele criara em sua mente, essa imagem angelical de Raquel, fosse parte de um plano maior? A angústia no peito crescia. Ele se lembrou dos momentos ao lado dela, como as risadas que compartilhavam, os sonhos que começavam a se formar. Era tudo uma farsa? Antes de conseguir processar, um grito ecoou na rua. Ele e Helena se viraram, e o caos tomou conta. Um grupo de homens apareceu, agressivos, cercando Raquel, que acabara de chegar, impassível. Arthur se sentiu paralisado. Os rostos estavam distorcidos, raiva e rancor, mas uma delas se destacou. Era uma mulher que ele reconheceu, uma antiga amiga de Marina. Você não deveria estar aqui, Raquel. A mulher gritou. O desespero na voz dela abalava o ar. Arthur não conseguia se mover. O que estava acontecendo? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? A verdade parecia se agitar nas sombras. Raquel olhou para ele. Seus olhos profundamente tristes. Mas aquela expressão também exibia um entendimento que o apavorou. Arthur, eu... Mas as palavras se perderam no caos.
e o mundo ao redor deles começou a desmoronar. O futuro que ele pensava ter à frente, entrelaçado com Raquel, estava prestes a ser desafiado. A pergunta ecoava em sua mente: quem realmente era Raquel? E qual era seu papel nesse jogo mortal? A tempestade estava apenas começando. O grito ecoou na rua e paralisou o ar. O caos tomou conta. Arthur sentiu o estômago revirar, mas não conseguia desgrudar os olhos de Raquel. Ela parecia calma, mesmo diante daquela multidão raivosa. Sua expressão era um mix de dor e compreensão. E, por um instante, tudo ao seu redor desapareceu, menos a conexão que tinham construído. Arthur, eu! A voz de Raquel era um sussurro, mas as palavras não saíam. Antes que pudesse completar a frase, a mulher que gritou a segurou pelos braços, arrastando-a para longe. O pânico encheu o peito de Arthur. Ele avançou, mas um dos homens o empurrou com força, fazendo-o tropeçar. O golpe foi forte e ele caiu de joelhos. A multidão o pressionava, mas sua mente estava em Raquel. Ele se levantou, lutando contra a maré de homens. "Deixem ela em paz!" gritou, a voz mais intensa do que se lembrava de ser. Foi então que viu algo que fez seu coração congelar. Um brilho prateado refletiu a luz do sol. Era uma faca na mão da mulher que o tinha confrontado. O ar desapareceu de seus pulmões. Aquela mulher, com um olhar meio louco, olhou para Raquel e gritou: "Você acha que pode voltar e levar tudo o que é nosso? Você não faz ideia do que está se metendo." Arthur percebeu que o que estava acontecendo ia além de um simples confronto de rua. Era uma disputa por algo muito maior. Helena, que ficou paralisada ao lado de Arthur, finalmente se manifestou. "Raquel, o que você sabe sobre isso?" O tom dela era de desespero e acusação ao mesmo tempo. Arthur se virou para ela, confuso, buscando respostas. Raquel se debateu, gritando: "Eu não sei de nada, eu juro! Não tô aqui para causar problemas!" Uma lágrima escorreu pelo rosto dela, mas em seus olhos havia uma força que o fez acreditar nela. E de repente, a multidão começou a se dispersar, como se uma onda tivesse... A mulher da faca, com raiva, gritou algo que Arthur não conseguiu entender. O que quer que ela dissesse tinha o peso de um segredo que se desenrolava. E então aconteceu! Um tiro! O som ecoou como um trovão entre as paredes do prédio. O tempo parou! O choque foi instantâneo. Raquel caiu ao chão, levando consigo a conexão que Arthur estava construindo. O horror tomou conta dele. "Raquel!" gritou, correndo em direção a ela, os elementos da cena se transformando em um borrão. O que estava acontecendo? Quem havia disparado? O desespero tomou conta. As pessoas começaram a gritar em pânico. Ele se ajoelhou ao lado de Raquel. Sangue manchava seu vestido enquanto ela tentava respirar. O olhar de Raquel era de dor, mas também de uma compreensão profunda, como se tivesse visto o abismo que se abria entre eles. "Arthur, eu não sou quem você pensa que sou." As palavras dela eram lentes que revelavam uma nova verdade que ele nunca imaginaria. Um homem apareceu no meio da confusão. Alguém que Arthur reconheceu. Era um antigo associado de Helena. Um homem que sempre parecia estar em segundo plano, mas agora tinha um olhar frio e calculista. Ele tinha um sorriso sutil que não combinava com a tensão do momento. "O que está acontecendo?"
A mente de Arthur estava em frangalhos, se perguntando como todas aquelas peças se encaixavam. Raquel não era apenas uma mendiga, e Helena, com certeza, sabia de algo. Uma tempestade de perguntas infernizava sua cabeça. O tempo parecia estar se movendo em câmera lenta, quando, com o último esforço, a voz de Raquel quebrou o silêncio. Mateus! Foi tudo o que ela conseguiu pronunciar antes de fechar os olhos. E ali, no meio do caos, tudo que Arthur pensou que sabia estava ruindo, revelando um mistério muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Quem realmente era Raquel? O que ela tinha a ver com Mateus? A conexão que eles tinham estava enraizada em segredos que agora ameaçavam engoli-lo. Ele olhou para Helena, buscando por respostas em seu olhar, mas o que viu foi um reflexo de seu próprio horror. A tempestade realmente começou. Arthur estava ajoelhado, o coração em desespero, enquanto o corpo de Raquel começava a esmorecer. A multidão que antes cercava a cena, agora ele não conseguia acreditar no que ocorrera. Uma onda de desespero tomou conta dele. Raquel! Gritou mais uma vez. Suas mãos tremiam enquanto a segurava com força. O tempo parecia ter parado, mas o caos ao redor ainda pulsava. Os rostos das pessoas torcendo-se em expressão de horror. De repente, algo inesperado aconteceu. Um homem robusto, vestido com um paletó escuro, surgiu do meio da multidão. Ele tinha um olhar determinado e sem misericórdia. Arthur reconheceu aquele homem instantaneamente. Era Miguel, o advogado da família. O homem que havia sempre permanecido em segundo plano, mas cujas ações frequentemente se aprofundavam nas sombras. O que ele estava fazendo ali? Miguel avançou em direção a Raquel, ignorando Arthur. Sem nenhuma hesitação, ele agiu com rapidez. Parem! Preciso que todos se afastem! Sua voz era autoritária, causando um efeito surpreendente. A multidão hesitou, sentindo a gravidade da situação. Chame uma ambulância agora! Ele gritou. Arthur ainda não se recuperara do choque quando viu Miguel se abaixar. Suas mãos cravadas em troca de informações com Raquel. Ela não pode morrer, não pode! Miguel murmurava, mas havia algo em seu tom. Algo que transmitia uma urgência estranha. As palavras dele pareciam ser direcionadas a mais do que apenas Raquel. Arqueando os olhos, Arthur começou a se sentir inquieto. O nó em sua garganta apertava com força, mas ele não conseguia desviar o olhar. A tensão aumentava e, de repente, Miguel puxou um colar que Raquel usava. Era uma corrente simples, mas algo nela brilhava intensamente. O olhar de Arthur se fixou no medalhão que pendia dela. Era familiar, e algo em sua mente começou a se encaixar. Isso é... Arthur começou, seu coração disparando. Isso pertenceu a Marina! O choque nas palavras fez com que as pessoas ao seu redor recuassem ainda mais. A conexão se tornava nítida à medida que Raquel gemia de dor, mas seus olhos fixavam-se agora em Miguel. Então, no instante mais inesperado, Miguel exclamou: Raquel, a verdade precisa ser revelada. E nesse momento, algo mudou. Ele se virou para Arthur, com a expressão saturada de tensão. Você precisa saber, Arthur. Raquel não é apenas a irmã gêmea de sua esposa. O tempo parecia desacelerar e uma onda de frio percorreu a espinha de Arthur enquanto ele escutava.
O que você quer dizer com isso? Sua voz saiu quase como um sussurro. Ela é a verdadeira herdeira do legado da sua família. Não, Marina! Miguel dizia isso com uma firmeza que parecia esmagadora. Raquel olhou para Arthur, sua expressão mesclando dor e uma estranha alvura de libertação. Arthur, eu não queria que você soubesse assim. A confusão tomou conta dele. Como assim? O que você quer dizer? O mundo ao seu redor começou a girar. Ele se lembrou de todos os momentos, como se eles estivessem sendo repaginados. Os sorrisos, as promessas não cumpridas. A verdade que ele pensava ter, desmoronando como castelos de areia, tomadas por ondas. Arthur! Miguel insistiu, sua voz cortante trazendo-o de volta à realidade. Ela não é apenas uma mendiga, ela é... Mas antes que pudesse terminar, um estrondo ensurdecedor surgiu, como uma explosão, vindo de um carro estacionado próximo. A cena se desfez em pânico novamente. Gritos se entrelaçavam e o caos se alastrava enquanto pessoas corriam desesperadas em várias direções. Arthur não sabia se a dor em seu peito era por Raquel ou pela verdade que agora flutuava no ar como um fantasma. Raquel! Gritou novamente, enquanto a poeira se assentava. O que realmente estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam e a visão de Raquel se distorcia entre a fumaça que se espalhava como um veloz prenúncio de mais segredos. Ela olhou diretamente para ele, uma expressão de terror nas pupilas. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Arthur, eu sou a chave. Mas o que você não sabe, há forças muito maiores em movimento e estamos em perigo. E com isso, a verdade se tornava um campo de batalha em suas mãos. O que mais está por vir? Qual era o verdadeiro passado de Raquel? A tempestade interior de Arthur ainda mal começara a se revelar. Arthur estava paralisado. Ele não sabia o que pensar. Mas enquanto tentava juntar as peças do quebra-cabeça, o caos ao redor tomava formas ainda mais bizarras. Os gritos e a agitação começaram a aumentar, se intercalando com sons de sirenes ao longe. Neste momento, Miguel começou a trabalhar nervosamente em algo no chão, os dedos correndo soltos sobre o corpo de Raquel. Ela precisa de ajuda. Precisamos chamá-la antes que seja tarde, ele dizia. Um misto de determinação e pânico na voz. Arthur levantou-se, o coração batendo forte no peito. Miguel, o que você sabe? O que está acontecendo aqui? Sua voz era alta, mas ele sentiu que estava se afundando no abismo da incerteza. Miguel olhou para ele, os olhos sérios. A verdade é mais complicada do que você imagina. Raquel, ela não é só a irmã gêmea de Marina. A história dela vai além, muito além. Os olhos de Miguel se voltaram para Raquel, que respirava de forma pesada, mas ainda consciente. Tem mais pessoas envolvidas, alguns que não se importariam em fazer muito mais do que isso. Ele gesticulou para a multidão dispersa. Arthur não sabia como processar tudo aquilo. Olhou para a mulher que havia se tornado tão importante para ele. Raquel estava com uma expressão de dor misturada com algo que parecia resolução. Ele precisou de um momento para captar a gravidade da situação. De repente, uma jovem do lado deles começou a gritar. É ela! É a verdadeira herdeira! O murmúrio se espalhou como fogo na palha, e o que se seguiu fez o chão sob os pés de Arthur tremer. Que você está falando? Ele gritou de volta, a confusão atingindo um pico. Quem é você? A jovem, com um olhar intenso, continuou. Raquel, ela!
Ela não é apenas uma mendiga. Ela é quem reivindica o legado de Marina. O que está acontecendo aqui é parte de um plano muito maior. Alguém quer eliminá-la antes que ela descubra tudo. O choque passou por ele como um raio. Como assim eliminar? Arthur teve uma visão rápida de tudo o que aconteceu até agora. As peças que não se encaixavam agora aparecendo em uma nova luz. Alguma coisa gelada deslizou para o fundo de seu estômago. A multidão ao redor deles reagiu, murmurando e atirando olhares desconfiados. As mãos de Arthur começaram a tremer, não apenas pela dor e pelo medo, mas pela possibilidade de que toda a sua vida estivesse prestes a mudar outra vez. Ele se lembrou de Mateus. Eles sabem de Mateus. Não sabem? Os olhos da jovem brilharam com entendimento enquanto ela balançava a cabeça. Exatamente! E Mateus é a chave para todo o legado. E aquelas pessoas que cercaram Raquel, elas vieram para se livrar do passado e do futuro que podem vir a ter. Miguel ficou em pé, a urgência tomando conta dele. Precisamos sair daqui, agora! Ele olhou para cima. A movimentação ao redor parecia cada vez mais ameaçadora. Mais gritos, mais tumulto. O medo estava crescente. Então, um grito mais alto do que os outros ecoou. Não deixem ela escapar! E assim que a voz se levantou, um grupo apareceu à distância, todos vestidos de maneira formal. Eram homens e mulheres que pareciam ter um ar de autoridade, mas também de perigo. Raquel, percebendo a chegada deles, virou seu olhar desesperado para Arthur, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não sou quem você pensa. Sua voz quebrada fez Arthur sentir um nó na garganta. Cada palavra parecia um golpe em seu coração. Com um movimento rápido, Miguel a puxou para mais perto. Ouça, todas as vidas estão em jogo. Ele olhou para Arthur, uma determinação fervente no olhar. Precisamos proteger Raquel. Só assim poderemos desvendar de uma vez todos esses segredos. Mas antes que alguém pudesse reagir, um dos homens começou a correr na direção de Raquel. A adrenalina disparou nas veias de Arthur. Não! Ele gritou, avançando, mas tudo se desenrolou em câmera lenta. O homem se lançou em direção a Raquel, buscando impedi-la de escapar. E, no meio do tumulto, surgiu outro som, um tiro. O tempo parou novamente. O rosto de Raquel congelou em um misto de horror e determinação. Arthur olhou nos olhos dela uma última vez, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Ele não sabia se poderia chegar até ela a tempo. O que significava isso para eles? A conexão que começaram a construir estava prestes a ser aniquilada. E nesse momento, a verdade sobre Raquel, sobre sua própria vida e sobre tudo o que acreditava estar seguro, parecia prestes a desmoronar. O legado, a família, o amor, tudo em uma linha tênue entre a vida e a morte. Uma tempestade ainda se desenrolava e Arthur estava no olho dela, sem saber como sair. Qual seria o próximo movimento? O que mais poderia ser revelado naquela noite fatídica? As perguntas pairavam no ar, enquanto os ecos da tragédia começavam a se espalhar como fogos de artifício na escuridão. Arthur estava paralisado, a mente girando como um furacão. As palavras de Raquel ecoavam em sua cabeça. Estou em perigo! Ele não sabia o que pensar. O caos ao redor parecia minar qualquer sanidade que ainda lhe restava. E foi nesse momento de confusão, quando tudo parecia desmoronar, que uma nova presença se fez notar. Uma mulher surgiu entre a multidão, avançando como uma tempestade. Seus cabelos escuros balançavam ao vento,
e seu olhar era frio o suficiente para fazer Arthur estremecer. Ela estava vestida com um terno elegante, como se tivesse saído de um mundo diferente, um mundo que não se encaixava ali. Raquel! Gritou ela com uma voz cortante. Você não deveria estar aqui! Estava na hora de você desaparecer de uma vez por todas! Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Arthur mal pôde acreditar no que ouvia. Essa mulher, ele a reconhecia, era Clara, uma figura do passado de Marina, com quem ele tivera algumas reuniões de negócios. Clara se aproximou de Raquel, o olhar decidido. O que você quer? Arthur tentou gritar, mas sua voz saiu fraca, como se estivesse sufocado pela tensão da cena. Clara sorriu. Não era um sorriso amigável. Ah! Arthur! Você realmente não entende. Raquel é a razão de tantos problemas na sua vida. Ela não é só a irmã gêmea de sua esposa. Ela é uma inimiga disfarçada. O que você não sabe sobre ela pode destruir tudo. As palavras dela caíram como uma bomba. Arthur sentiu o chão sob seus pés desabar. Ele olhou para Raquel, buscando respostas em seu semblante, mas a expressão dela era de desespero. Arthur, não escute ela. O que eu disse é verdade. Antes que pudesse digerir tudo, outro tiro cortou o ar. O som foi ensurdecedor e o caos se intensificou. Arthur olhou para trás e viu Miguel caindo. A expressão de dor clara. Clara havia disparado contra ele. O pânico tomou conta. Raquel gritou. Miguel! Era como se o tempo tivesse parado. Arthur sentiu uma onda de revolta. O que você fez? Gritou. No limite. Os rostos das pessoas ao redor mostravam horror. Muitas mãos cobrindo bocas. Algumas pessoas chorando em silêncio. Clara estava calma. Ele sabia demais. Assim como você, se não tomar cuidado. Ela girou para Raquel, com uma frieza glacial. Você nunca deveria ter sido encontrada. Você não deve existir neste mundo. As coisas estavam se ajeitando. Até você voltar. Raquel, desesperada, encontrou forças para se levantar. O que você quer de mim? Eu não fiz nada. Eu sou apenas quem sou. O ambiente entrou em um frenesi. Arthur, tomado pela urgência, se aproximou de Miguel, que estava na calçada, pálido. O sangue se espalhava ao redor e o desespero o consumia. Não, Miguel, não! Ele tentou ajudar. Foi quando Raquel, com um grito feroz, se voltou para Clara. Você não pode me parar! Eu tenho que descobrir a verdade! Você não pode me ameaçar mais! E em uma fração de segundos, algo se iluminou em seus olhos. Você não sabe o que está fazendo. Clara retrucou, perplexa. Mas então Raquel, com um movimento rápido, puxou o colar que usava, revelando uma chave ocultada por muito tempo e cheia de joias. É isso que vocês querem? É a chave para o legado que todos temem e que eu tenho o direito de reivindicar. A multidão ficou em silêncio. Cada respiração parecia tensa, carregada de expectativa. Arthur olhou para Raquel, um misto de esperança e medo. O que mais ela escondia? Clara, percebendo a gravidade do momento, desviou seu olhar para a rua, como se esperasse alguém. Vocês não têm ideia de onde isso vai levar. O tom dela se torna ameaçador. O receio de Arthur se transformou em um novo tipo de urgência. O que você sabe, Clara? O que mais está em jogo aqui? Mas ela não respondeu. Seu olhar se fixou ao longe. E nesse instante, uma limusine preta parou abruptamente em frente à cena. As portas se abriram, revelando figuras elegantes saindo, e um silêncio mortal tomou conta.
Eram pessoas que Arthur nunca pensou que veria ali, ligadas a negócios obscuros, que poderiam ligar todos os pontos perdidos em sua mente. As revelações estavam prestes a explodir em seu mundo. E tudo o que pensava saber estava prestes a mudar mais uma vez. O que mais Clara escondia? E como Raquel se encaixava em tudo isso? Mais perguntas pairavam no ar. E a tempestade só estava começando. As portas da limusine se abriram lentamente. E uma onda de murmúrios percorreu a multidão. Arthur sentiu o medo crescendo dentro dele, como um animal encurralado. Ele não sabia quem eram aquelas pessoas, mas a fúria nas expressões deles falava mais alto que mil palavras. Clara, ainda com seu olhar gélido, inclinou-se levemente, como se esperasse algo. Algo que Arthur não queria, mas que sabia que estava a caminho. O clima estava prestes a mudar de novo. Quem são eles? Arthur gritou, tentando quebrar a tensão. O que você está escondendo, Clara? Suas perguntas ecoavam, mas ele não conseguia desviar o olhar de Raquel. Ela estava ali, respirando pesadamente, como se o mundo estivesse se quebrando ao seu redor. São homens que estão aqui para garantir que o legado não caia nas mãos erradas. Clara respondeu, a voz quase desdenhosa. E isso inclui você, Raquel. Arthur sentiu um nó na garganta. O que significava isso? Ele queria entender, mas a verdade parecia se afastar como um sonho ao acordar. E então, em um movimento rápido, um dos homens da limusine avançou em direção a Raquel. Ele era alto, com uma presença imponente, quase como se o próprio peso da verdade estivesse sobre seus ombros. Saia na frente! Arthur! Gritou Miguel, tentando impedi-lo, mas já era tarde. O homem agarrou Raquel com força, puxando-a para longe de todos. O coração de Arthur disparou. Deixa em paz! Ele lançou-se para a frente, dedicando-se a separar Raquel do homem que parecia decidido a levá-la. A luta entre eles era brutal. O que é que você quer dela? Arthur espalmou suas mãos no peito do homem, forçando-o a recuar, sem saber se estava lutando ou se a realidade estava desmoronando ao redor dele. Ela sabe da chave, o homem declarou com um sorriso sombrio. E precisamos dela para evitar que tudo isso se desmorone. As palavras dele não apenas causaram calafrios em Arthur, mas também um impulso silencioso de desespero. Raquel olhou com um misto de medo e determinação. Nesse momento de caos, Clara gritou: "Parem! Isso não é o que parece!" O pânico reinou, enquanto pessoas corriam em todas as direções. Gritos se mesclando ao som da destruição. Em algum lugar, ele ouviu um grito familiar. Mateus era a voz de Raquel, e a urgência em sua voz fez o sangue de Arthur ferver. Ele se levantou de novo, os sentidos aguçados pela adrenalina. O caos se transformou em algo mais. A explosão havia removido a cortina que encobria segredos enormes e não revelados. Um grupo de pessoas emergiu das sombras da explosão. E Arthur sentiu o coração parar um segundo. Toda a história que ele pensava saber tornou-se um emaranhado de mentiras. Na frente de todos, uma mulher alta, com cabelos claros e um olhar penetrante, apareceu. Era Marina, mas não era a Marina que ele lembrava. Não da mesma maneira. Ela estava diferente. Parecia mais jovem, mais cheia de vida,
enquanto o passado começava a funcionar como um quebra-cabeça sem peças. Você não entendeu, Arthur! Ela começou e em sua voz havia o peso de toda a história. Sempre estive aqui, mas não da forma que você pensou. Raquel, ela não é só uma irmã. Ela é a ponte para tudo que perdemos e somos nós que estamos em perigo. As palavras se transformaram em ecos enquanto as verdades se desenrolavam. Os olhos de Raquel se alargaram e Arthur sentiu que as engrenagens do destino, antes enredadas em dor e traição, começavam a se soltar. O que mais estava escondido? E quem era Marina de verdade? O sangue frio da cena era apenas o começo. O que cada personagem realmente queria. A tempestade finalmente se dissipava para revelar um novo horizonte. E Arthur se viu diante de um dilema que poderia mudar tudo novamente. Cada resposta que ele procurava parecia mais longe e mais complicada. E a pergunta que ardia em sua mente era: quem ele realmente amava? O futuro de todos parecia prestes a implodir sob o peso da verdade, e ele precisava descobrir como isso iria acabar. Arthur estava ali, a mente turbilhonando. Marina, ou melhor, a mulher que ele tinha amado, estava de volta de algum jeito. Mas a revelação de Raquel, a ligação com tudo o que aconteceu, deixava um gosto amargo na boca. A multidão ao redor, ainda em choque pela explosão, parecia uma pintura borrada. Raquel olhou para ele, lágrimas nos olhos. Arthur, eu só quero saber a verdade. Não importa o que aconteça. Sua voz tremia. A pressão crescente ao redor deles parecia sufocante. Arthur queria confortá-la, mas um medo gelado o prendia no lugar. Você não entende o que está em jogo, Clara gritou, e suas palavras cortaram o ar como uma faca afiada. A verdade pode destruir tudo o que você ama. Eles não vão parar enquanto não conseguirem o que querem. Raquel hesitou, como se estivesse lutando contra um entendimento cruel. O que você sabe sobre eles, Clara? Quem são essas pessoas? Antes que Clara respondesse, um grito ecoou de onde a limusine havia parado. Parem com isso agora! Uma figura emergiu da fumaça. Um homem com um olhar intenso. Era Ricardo, o velho sócio de Arthur. Alguém que sempre estivera envolvido em feitos obscuros. Ricardo? Arthur murmurou. Atordoado! O que ele estava fazendo ali? Você também está envolvido com isso? O homem caminhou para frente, ignorando Arthur. Seu foco era Raquel. Finalmente você se revelou. O que você tem que esconder? Sua voz era um rosnar, e Arthur sentiu que a conexão entre eles estava prestes a se romper. Raquel, no entanto, não recuou. Eu não tenho nada a esconder. O que eu sei pode mudar tudo. Ricardo apenas sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente acredita que pode escapar da verdade? Não conhece as consequências do seu passado. Ele estava ameaçador. Nesse momento, tudo mudou. Raquel lançou a mão ao colar que usava, a chave que Clara mencionou antes. Sei o que você tem ao seu redor. Você acredita que poderá controlar o meu destino? Ricardo apenas riu, um som cruel que ecoou na mente de Arthur. Você não faz ideia do que está acontecendo. Aquilo que você carrega tem mais poder do que você imagina. É uma chave que faz parte do nosso legado e você não pertence a ele. As palavras de Ricardo caíram como uma bomba. O olhar de Raquel se transformou.
Alguma luz de dor e determinação se acendeu. Arthur sentiu o peso do que poderia estar em jogo. Você conhece meu passado, não é? Eu sou mais do que só uma mendiga. Raquel gritou, e uma chama de coragem crescia nela. O silêncio caiu por um breve momento, cheio de expectativa, enquanto os olhares da multidão se trava ela. E então, como um relâmpago, um som estrondoso ecoou novamente. Outro tiro, e a cena se desenrolou em câmera lenta. Raquel caiu, mas não sem antes gritar: Arthur! A dor estampada em seu rosto era o reflexo de um mundo desmoronando. Arthur correu até ela, como se o tempo tivesse parado. Ele não sabia mais quem eram os amigos, quem eram os inimigos. O que estava acontecendo? Ele se agachou ao lado dela, olhos desesperados. Raquel, não! Não! O sangue dela manchava o chão. Cada gota era uma condenação do que ele não sabia. As pessoas na multidão começaram a murmurar. Olhares de horror, gestos apressados. Miguel, ainda caído no chão, estava parcialmente consciente. Ele olhou para Arthur com uma expressão de dor. Você precisa saber, Arthur. Raquel. Nesse instante, a mulher que havia surgido da limusine se aproximou, agora revelando um rosto que Arthur nunca esperaria ver. Era Helena. Arthur, você precisa entender. Raquel não é apenas uma amiga. Ela é nossa irmã. O mundo de Arthur desabou. Uma reviravolta que pegou todos de surpresa. O que você está dizendo? Como ela pode ser sua irmã? Mas enquanto a verdade se desenrolava, a cena se tornava um caos ainda maior. Raquel, sua irmã, sua conexão. O que isso significava para tudo o que ele pensava saber? A tempestade agora estava completa e algo no fundo de seu estômago dizia que o pior ainda estava por vir. Arthur estava ali, a mente turbilhonando. Marina, ou melhor, a mulher que ele tinha amado, estava de volta de algum jeito. Mas a revelação de Raquel, a ligação com tudo o que aconteceu, deixava um gosto amargo na boca. A multidão ao redor, ainda em choque pela explosão, parecia uma tintura borrada. Raquel olhou para ele, lágrimas nos olhos. Arthur, eu só quero saber a verdade. Não importa o que aconteça. Sua voz tremia. A pressão crescente ao redor deles parecia sufocante. Arthur queria confortá-la, mas o medo gelado o prendia no lugar. Você não entende o que está em jogo. Clara gritou, e suas palavras cortaram o ar como uma faca afiada. A verdade pode destruir tudo o que você ama. Eles não vão parar enquanto não conseguirem o que querem. Raquel hesitou, como se estivesse lutando contra um entendimento cruel. O que você sabe sobre eles, Clara? Quem são essas pessoas? Antes que Clara respondesse, um grito ecoou de onde a limusine havia parado. Parem com isso agora! Uma figura emergiu da fumaça. Um homem com um olhar intenso. Era Ricardo, o velho sócio de Arthur. Alguém que sempre estivera envolvido em feitos obscuros. Ricardo? Arthur murmurou, atordoado. O que estava fazendo ali? Você também está envolvido com isso? O homem caminhou para a frente, ignorando Arthur. Seu foco era Raquel. Finalmente, você se revelou. O que você tem que esconder? Seu voz era um rosnar e Arthur sentiu que a conexão entre eles estava prestes a se romper. Raquel, no entanto, não recuou. Eu não tenho nada a esconder. O que eu sei pode mudar tudo. Ricardo apenas sorriu,
um sorriso que não chegava aos olhos. Você realmente acredita que pode escapar da verdade? Não conhece as consequências do seu passado. Ele estava ameaçador. Nesse momento, tudo mudou. Raquel lançou a mão ao colar que usava, a chave que Clara mencionou antes. Sei o que você tem ao seu redor. Você acredita que poderá controlar o meu destino? Ricardo apenas riu, um som cruel que ecoou na mente de Arthur. Você não faz ideia do que está acontecendo. Aquilo que você carrega tem mais poder do que você imagina. É uma chave que faz parte do nosso legado e você não pertence a ele. As palavras de Ricardo caíram como uma bomba. O olhar de Raquel se transformou. Alguma luz de dor e determinação se acendeu. Arthur sentiu o peso do que poderia estar em jogo. Você conhece meu passado, não é? Eu sou mais do que só uma mendiga. Raquel gritou e uma chama de coragem crescia nela. O silêncio caiu por um breve momento, cheio de expectativa, enquanto os olhares da multidão se travavam nela. E então, como um relâmpago, um som estrondoso ecoou novamente. A limusine, que antes estava intacta, explodiu em uma lufada de fumaça e destroços. O céu, que antes parecia calmo, agora iluminou-se com um brilho ofuscante. O choque foi instantâneo e Arthur sentiu seu corpo sendo lançado para trás. No meio da fumaça, uma figura emergiu. Era um homem, de terno escuro, o rosto indiscernível. Ele ergueu a mão. Sou eu, pai! As palavras dispararam com um timbre que fez o coração de Arthur parar. Era Mateus! Arthur ficou paralisado. Como isso era possível? O menino que ele achava estar protegido em casa estava bem ali, no centro do caos. Mateus olhou para Raquel com desespero. Eles estão vindo por você, Raquel! Não é seguro! Uma onda de choque atravessou Arthur. O que estava acontecendo? Raquel e Mateus eram ligados e aquela conexão estava prestes a desmoronar todos os seus alicerces. Mateus! O que você faz aqui? Você não deveria ter saído! Gritou Arthur, mas a urgência na voz do filho cortou o ar. Precisamos ir. Há pessoas que querem pegar a chave. A voz dele era de uma criança, mas cheia de maturidade. E então, de repente, os rostos de todos mudaram. A multidão recuou, deixando o espaço vazio. Ricardo sorriu de novo, mas agora havia mais que desprezo. Ah, o pequeno herdeiro! Como isso é conveniente! Ele se aproximou e o ar ficou frio à medida que todos sentiam a tensão no ar. A chave que Raquel possui é apenas uma parte do quebra-cabeça e vocês três estão no centro dele. Arthur sentiu o chão desaparecer. Não só Raquel, mas agora seu filho também estava envolvido. As respostas que esperava se transformar em alívio apenas pareciam multiplicar suas dúvidas. Por que você está perseguindo ela? O que você quer? Ricardo olhou para Arthur, os olhos cheios de uma frieza calculada. Você vai descobrir em breve, Arthur. A verdade sobre sua própria família é muito mais sombria do que imagina. Nesse momento, tudo se desfez em caos novamente. O olhar de Raquel se cruzou com o de Mateus e o mundo ao redor deles começou a girar em um turbilhão de segredos e revelações. O futuro que ele pensava conhecer agora estava se transformando em uma tempestade que poderia engolir todos eles. O que Ricardo sabia? Qual era a verdadeira relação entre Raquel e Mateus? Arthur não sabia, mas estava prestes a descobrir.
Um mistério muito mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. A tempestade apenas começara e todos estavam a ponto de serem pegos de surpresa. Arthur sentiu seu coração disparar enquanto a fumaça se dissipava. Raquel estava caída no chão e ele se jogou a seu lado, o desespero tomando conta. Raquel, não! Você vai ficar bem, eu juro. Ele segurou sua mão, que estava gelada. O sangue escorria, e ele não sabia se o desespero que sentia era mais forte que a dor. Arthur, Raquel murmurou, com uma voz quase inaudível. Mateus, ele precisa saber a verdade. Arthur olhou para o garoto, que estava paralisado, com olhos arregalados, observando a cena. O peso das palavras de Raquel pareceu preencher o ar ao redor deles. Raquel, por favor, não fala assim. A pressão no peito de Arthur aumentava. A multidão ao redor deles murmurava, muitos com expressões de choque e horror. Alguns começavam a tirar os celulares, tentando capturar o caos. Mas isso não importava. O que importava era a vida da mulher que havia trazido esperança e confusão à sua vida. Ricardo, por outro lado, tinha um sorriso sutil no rosto, mas havia algo gélido em sua expressão. Ela não pode se levantar. Raquel, você está jogando com forças maiores do que você imagina. Clara, ainda ali, observava como se estivesse à espera do que viria a seguir. Calem-se! Arthur gritou, seu tom cheio de determinação. Precisamos de ajuda. Alguém chame uma ambulância. Sua voz ecoou, mas a verdade era que, no fundo, ele mesmo não sabia se o tempo era suficiente. Arthur, a chave! Raquel tentou falar, mas a palavra esfarelou na sua boca, e um terror profundo abateu-se sobre ele. A verdade. O que ela sabia poderia mudar tudo. O que ele não sabia o acompanhava como um fantasma pesando em seus passos. Antes que alguém pudesse agir, o homem misterioso que havia emergido da fumaça, o tal que se dizia pai, avançou. Ela não pode saber. Isso nunca deveria ter acontecido. Suas palavras causaram um estremecimento em Arthur. O que ele queria dizer? Miguel, ainda na calçada, começou a se arrastar em direção a Raquel. Eu vou salvar você! Ele se virou. A expressão de dor profunda e determinação. Com esforço, conseguiu aproximar-se dela, apoiando a mão no ombro da mulher caída. Não! Vocês não entendem! Clara gritou. Parem com isso! Raquel não é apenas uma chave. Ela é um colosso. Se ela descobrir a verdade antes de estarem preparados, todos nós estaremos em perigo. O barulho todo aumentou ao redor. Arthur estava quase surdo, lutando para ouvir a história de Raquel entre os gritos e o cheiro de fumaça. Ele olhou para Mateus, que parecia uma sombra, e ele entendeu, neste instante, que precisava protegê-lo. Vamos juntos, você e eu, Mateus, e vamos descobrir essa verdade. Raquel, você não pode ir embora agora. Uma lágrima escorreu por sua face, enquanto ele segurava a mão dela com força. 5 ambulâncias apareceram de repente, e Arthur viu as luzes piscando como se fossem a salvação que ele tanto procurava. Mas outra voz ecoou na confusão. Alguém precisa assumir! Era Helena. Ela surgia, ofegante, e a presença dela parecia uma tempestade em si. Raquel é parte de algo que todos nós precisamos erradicar. Você não vê, Arthur? Um frio tremendo passou por ele. Tudo isso é um jogo para você. Ele apontou, seu dedo tremendo com raiva. E naquele momento, Arthur sentiu que explodia. O que você vai fazer? Me matar como fez com Marina?
A afirmação pairou no ar, e o olhar de Helena se transformou, revelando um desespero que ele nunca tinha testemunhado. Não é isso. Você não compreende. O homem de terno escuro apelou, mas Arthur já não escutava. Ele estava dentro de um turbilhão. Mateus finalmente se aproximou, engolindo as lágrimas. Eu só quero minha mãe. As palavras do menino cortaram como uma faca no coração de Arthur. Eu estou aqui, Mateus. Nunca mais vou deixar você. Arthur declarou, olhando para Raquel novamente, e algo dentro dele acordou. Se houver uma saída para isso, vamos encontrá-la juntos. Raquel, não nos deixe agora. Raquel sorriu, seus olhos se abrindo um pouco, um arrepio passando por ela, como se houvesse uma luz no fundo. E, ao seu redor, o cheio de flores e esperança começou a flutuar. Naquele momento, Arthur percebeu que somente juntos eles poderiam enfrentar as tempestades que se aproximavam. Ele olhou para Mateus, para Raquel, e emocionalmente decidiu: para cada porta que fecharam em nossos rostos, vamos abrir outra. As sirenes soavam e o mundo continuava girando, mas em seus corações havia um novo começo. A verdade, os segredos, os amores escondidos, tudo ainda estava ali, esperando para ser desvendado. O peso que sentia se tornava leve e uma nova jornada os aguardava. Arthur respirou fundo, ciente de que novas tempestades viriam. Mas agora não enfrentaria mais apenas como um homem perdido. Não, agora ele tinha quem amava ao seu lado e um futuro para lutar. O que mais poderia acontecer? E assim, em meio ao caos, a história de Arthur, Raquel e Mateus ainda estava longe de terminar. Mas antes de continuar, preciso de sua ajuda. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo que fará nosso conteúdo crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.